Vamos aqui à palavra de Deus. Diz assim, Hebreus capítulo 6, verso 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Vamos então tentar detalhar um pouco deste versículo, fracionando ele. Vamos tentar fazer uma boa hermenêutica, uma boa exegese desse texto, para que possamos aprofundar o nosso entendimento. Eu queria começar com essa parte aqui, porque Deus não é injusto. Ser justo, irmãos, faz parte do caráter de Deus. É inerente a Deus. Não é que às vezes ele age com justiça, às vezes ele é justo a depender do caso e da pessoa. Não, ele é sempre justo. Porque a justiça, o ser justo, faz parte de quem Deus é. Faz parte do caráter de Deus. Em Provérbios capítulo 11, verso 1, a Bíblia Sagrada diz: balança enganosa. Aqui você pode entender como 2 pesos, 2 medidas. Quem não é justo, quem não age com justiça e juízo. A Bíblia diz, balança enganosa é o quê? Abominação para o Senhor. Você lembra o que significa abominação? O que significa abominar? Abominar é um alto grau de nojo. É quando a pessoa não suporta, nem vê aquilo. Amém? Quando você abomina, você quer distância daquilo. Abominação. Algo abominável é algo não suportável por Deus. Ele não quer nem conversa com isso. Então a balança enganosa, o agir sem justiça, é uma coisa que Deus abomina. Mas o peso justo é o quê? O seu prazer. Olha que coisa forte, irmãos. Deus tem prazer quando se age com justiça. Por esta razão é que em algumas mensagens anteriores nós havíamos falado que agir de igual modo com todos não é correto. Porque há quem merece mais. Também há quem merece menos. E se eu ajo igualmente com todos, não há equilíbrio nisso. Não há equidade nisso. E desta forma eu findo agindo com justiça. Ou com um, ou com outro. Então como é que nós deveríamos, pastor? Fazer de acordo com o que se merece. Claro que nós somos cristãos e dentro do cristianismo, uma palavra-chave salta aos nossos ouvidos, ao nosso entendimento, que é graça. O que é graça? Favor que não se merece. Então, em algumas situações, por graça, nós vamos conceder a algumas pessoas o que elas não merecem, de benefício. Eu estou falando. Amém? Nunca de malefício, nunca. Mas de benefício, às vezes, a pessoa nem merece. Mas porque Deus tocou na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, no nosso entendimento, nós vamos conceder a algumas pessoas o que elas não merecem. Mas isso é de acordo com o direcionamento de Deus. Fora disso, nós temos que agir, de forma justa, de acordo com o merecimento de cada um. Então, se tem pessoas que são leais a você, se tem pessoas que são fiéis a você, elas não deveriam receber menos do que um qualquer da rua. E tem gente que faz isso, irmãos. Dá a mesma atenção a um desconhecido do que o de casa. Nesse caso, eu diria até que dá menos atenção ao de casa. Você está me entendendo? É mais paciente com as pessoas da rua do que com as de casa. É mais gentil com as pessoas de fora do que com os de dentro. Isso não é justo. Está claro? Está bem claro isso? Nos diz também o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, verso 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer
a sua própria justiça. Não se sujeitaram, não se submeteram à justiça de Deus. Isso é muito sério. Aqui ele está falando de quem? De pessoas que, mesmo tendo tido conhecimento da palavra, e não importa quanto tempo, pouco tempo ou muito tempo de crente, não importa, mas tiveram conhecimento das coisas de Deus, e ao invés de, seguir a palavra, seguir a orientação do Senhor, tentaram colocar sua própria justiça. Olha o que Paulo diz: procurando estabelecer a sua própria justiça, ou seja, fazer de acordo com o que acha certo, com o que acha correto. Agindo assim, rejeitam a justiça de Deus. Tá claro? E ao rejeitar a justiça de Deus, irmãos, nós nos tornamos inimigos da fé. Por isso que a Bíblia Sagrada diz, eu não coloquei aqui esse versículo, mas é importante que você guarde. A palavra de Deus diz: quem quer se fazer amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Como assim mundo, pastor? Está falando das pessoas sofredoras? Não. Não está falando de pessoas, mas está falando de sistema. O sistema do mundo. Se eu quero me enquadrar nele, se eu quero fazer dele parte, eu estou escolhendo não atender a Deus, porque são antagônicos. O que o mundo ensina e o que Deus ensina é antagônico, é contrário. Está me entendendo? Se eu me faço amigo de um, eu me faço inimigo do outro. Porque não podemos servir a dois senhores. Isso está claro? Então tome muito cuidado quando qualquer outro, ou até mesmo você, escolhe rejeitar o que a palavra de Deus diz, a lei de Deus diz, e você tenta estabelecer a sua própria, dizendo: mas eu acho que aí é demais. Só para você ter ideia, o movimento, e não é à toa, irmãos, ele não é à toa, ele não é de qualquer maneira, ele é programado. Há um movimento de estabelecimento de compreensão errada. É o que eles chamam de paradigma. É quando um entendimento é estabelecido e muitas pessoas concordam com aquilo. Se torna um paradigma, um pensamento, estabelecido, uma ciência estabelecida. E ciência aqui eu não estou falando de estudo acadêmico, eu estou falando de conhecimento, pode ser até geral. Entende? Não entende? Conhecimento geral? Sim ou não? Ok. Então está tendo esse movimento. Qual movimento? Pessoas dizendo: eu não acredito no Deus do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele era mau. Porque ele mandava matar criancinhas. Porque ele era vingativo. Porque ele era, grosso. Ele mandava invadir e destruir. E as pessoas assim rejeitam totalmente a palavra, o motivo, estabelecem a sua própria justiça, como se elas fossem mais justas do que Deus, como se a palavra de Deus estivesse errada. Há pessoas que dizem: eu nem acredito nem no Novo nem no Antigo Testamento, porque a própria Bíblia está errada. Porque que Deus é esse que é vingativo e depois é amoroso? Então não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus. E é um pensamento que está entrando na mente de muita gente, irmãos. E estão estabelecendo a sua própria justiça. E rejeitam a justiça de Deus. Porque qualquer pessoa que entende minimamente da palavra de Deus vai descobrir no Antigo Testamento Deus sendo piedoso e amoroso. Ou Davi cometeu um adultério e um assassinato e morreu imediatamente? Sim? Não. Houve misericórdia para com ele? Sim. Ele teve que pagar pelo pecado? Sim.